Seja bem-vindo ao Podcast Cinemação 579. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo Diego Quaglia. E aí, gente? Prazer estar aqui com vocês de novo. Pra falar de um Coppola puro, Diegão, no seu estado mais límpido de natureza... Sem dúvida. Insana. Natureza insana. Não é? Você sempre foi um fã de Coppola, Diegão? Sempre fui, né, cara? Eu lembro que quando eu tava começando a ver esses filmes, não sei vocês, né, mas eu comecei muito a gostar de cinema por esses filmes de Disney, animado e etc, Sim, né? E aí quando eu fui crescendo, uma das minhas primeiras coisas que fizeram ver uns filmes mais adultos foi quando eu ganhei uma caixa do Poderoso Chefão de DVDs, né, cara? Aqueles 3 DVDs vermelhos, assim, sabe? Aí eu vi o filme, conferi. E eram filmes que passavam muito em TV a cabo também, tal, assim, né? Eu já conheci o Coppola disso. E depois eu fui atrás de ver outros filmes dele, né? Apocalipse Sinal, Rumblefish e por aí vai. Desde então eu acompanho um cineasta que eu adoro. Não, ele é magnífico, ele é magnífico. E temos aqui também nosso querido Daniel Cury. Opa, tudo bom, gente? Obrigado pelo convite. É isso, Tô aqui construindo minha cidade dourada. Você é o arquiteto dessa cidade? Vamos pensar num mundo ideal, utópico. Eu achei ótimo que o Dani foi ver o filme e daí o Dani sai do filme e manda uma mensagem pra gente lá no grupo do Cinemação e ele manda assim: minha reação ao ver Megalópolis, e aí é uma carinha sem expressão. Não, foi na verdade foi dois não é GIF, mas não, é aquela figurinha, né, do WhatsApp que tem. Uma que é do Faustão e uma da mulher da Top Term fazendo tipo né? Exato. Porque é isso, tamo ali. Pois é sobre isso, é sobre sentir. Sobre sentir. Uhum. Muito bem, meus amigos, olha só, hoje a gente tá aqui, né, para nos aventurarmos no mundo insano e visionário de Megalópolis, o filme que o Francis Ford Coppola levou décadas para realizar e que finalmente chegou às telas, né, no dia 31 de outubro de 2024. Mais do que uma simples ficção científica, né, Megalópolis é um mergulho profundo nas obsessões, sonhos e delírios de um cineasta que sempre buscou ultrapassar os limites do cinema, né? A obra se passa numa nova Roma futurista e traz uma mistura surreal aí de estética exagerada, referências filosóficas e uma narrativa que desafia o espectador a cada cena. Hoje eu, Dani e o Diego vamos falar sobre a audácia de Coppola, o caos calculado do filme e discutir o quanto Megalópolis é mais do que uma história, é uma experiência que pode nos fazer repensar o próprio futuro e o papel, né, da arte, da utopia nas nossas vidas. Por isso, fica aqui com a gente se você não tem problema com o spoiler, porque hoje, assim como todos os podcasts que a gente faz quando a gente vai analisar um filme, a gente vai dar spoiler. Então nossa ideia aqui é justamente debater o filme e discutir esses aspectos que nos chamaram a atenção, né? E por isso fique aqui por sua conta e risco, porque o spoiler aqui é liberado. É isso, vamos bater um papo então agora sobre Megalópolis no segundo ato desse podcast. You wanna help me? Yeah, and I want to learn. And you think 1 year of medical school entitles you to plow through the riches of my Emersonian mind? Entitles me? Yes. Entitles me? Yes. Entitles me? Yes. You have no idea about me. You think I am nothing? Just a socialite? No, not nothing, but I reserve my time for people who can think about science and literature and architecture and art. You find me cruel, selfish and unfeeling? I am. I work without caring what happens to either of us. So go back to the club, bear it all, and stalk the kind of people that you enjoy. Fine. I will.
Chegava aos cinemas no dia 31 de outubro de 2024 o filme Megalópolis, filme dirigido, escrito e produzido por Francis Ford Coppola. Coppola, que é responsável por Apocalipse Now de 79, Drácula de Bram Stoker de 92 e, lógico, né, a trilogia do Poderoso Chefão, que começou em 72, depois 74 e finalmente terminou em 1990. Megalópolis custou 120 milhões de dólares e até o momento o filme arrecadou 20 milhões de dólares. Então é um filme que teve baixa adesão de bilheteria e que tem gerado, né, algumas discussões em torno dele, e a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Megalópolis se passa em Nova Roma, que se assemelha muito com Nova York, né, e contém lutas políticas e pessoais muito semelhantes à cidade americana. Nela vemos César Catalina, um arquiteto que pode, assim como Neo, parar o tempo e trabalha com um material mágico chamado Megalon. César vive uma batalha com o prefeito de Nova Roma, que é chamado de Franklin Cícero, um homem autocentrado que busca ganhar a popularidade para se manter no poder. O tema de como sistemas antigos respondem a novas visões perpassa por Megalópolis, enquanto Cícero e Catalina lutam pelo controle da cidade, o que se complica ainda mais quando César se apaixona pela filha do prefeito, a Júlia, para o desgosto ainda do primo de César, Cláudio Pulcher, que também nutre sentimentos por Júlia. Seu pai, Hamilton Crassus III, pai do Cláudio, é um magnata multibilionário da cidade, e o velho se envolve com a amante de César no início do filme, uma repórter de TV chamada, acredite, de Wow Platinum. Olha aí que maravilha. Então dá para ver que é um enrosco, né, familiar, de paixões, e um gosta do outro, que trai o outro, enfim, quase uma novela mexicana aqui. Mas, enfim, a música é do Osvaldo Golujov, que também compôs, né, para Porque os Homens Choram, de 2000, Velha Juventude, de 2007 e vários outros filmes. O diretor de fotografia é o Mihai Milamairi Jr., que trabalhou no Jojo Rabbit, né, de 2019, O Mestre, de 2012 e vários outros filmes. É um diretor de fotografia com uma mão bem pesada assim, no seu estilo, e aqui a gente vê isso, né, um dos pontos fortes do filme é justamente a sua fotografia. E na edição a gente tem o Ken McLaughlin, que fez A Forma da Água, temos também o Glenn Scandemblory, que fez Con Air, e temos o Robert Sheffer, que fez O Poderoso Chefão 3. No elenco, a gente tem o Adam Driver, né, vivendo justamente o César, esse grande arquiteto, o Giancarlo Esposito, que faz o prefeito Cícero, temos a Nathalie Emanuele, que faz a Júlia, né, o amor do César ali, a Aubrey Plaza, que faz a Wow Platinum, o Shia LaBeouf, que faz o primo Cláudio, temos o John Vogue, conhecido como o pai da Catherine Zeta-Jones, né, que faz o Hamilton Crassus III. Temos o Lawrence Fishburne, vivendo o Foundy, que é o mordomo ali, ajudante do César. Temos a Talia Sherry, que faz a mãe do César, né, a Constance, que, para quem lembra muito bem dela, ela é a parceira, né, a Adrian do Rock, e ela tá aqui vivendo a mãe do César. Temos o Jason Schwartzman, que faz o Jason, também um ajudante ali, e a Catherine Hunter, que faz a Teresa, que seria a mãe da Júlia, esposa ali do prefeito Cícero. Esse o elenco, né, de Megalópolis. Bom, quando a gente para pensar em Megalópolis, a gente pode dizer que tudo nesse filme é aberto à interpretação, né? E eu acho que alguns elementos podem até desafiar essa interpretação. O que ali não foi calculado, né? O que não foi colocado ali de uma maneira para que a gente pensasse sobre isso. Eu queria começar justamente com a construção dessa obra. Afinal de contas, o Coppola dedicou anos da sua vida, né, para finalmente concluir Megalópolis. E eu queria saber, na visão de vocês, assim, o que faz um diretor seguir com um projeto tão ambicioso e arriscado, né, por tanto tempo, onde ele pensou, concebeu, viajou, entendeu várias coisas e colocou tudo isso na obra, mas como que vocês acham que essa paixão, né, ela pode transparecer numa obra como essa? Assim? O que vocês sentiram vendo Megalópolis? Se eu puder começar, Rafa, eu acho que tem uma parada que o Coppola tá
pra fazer esse filme desde os anos 80, né? Que a ideia de fazer esse filme tá na cabeça dele, né? Depois ele ia e voltava se ele ia seguir o projeto ou não, né? E aí, depois o projeto foi ganhando formas de vários jeitos diferentes. Eu acho que no filme, o Coppola é muito esse diretor que lida com uma coisa maior que a vida, né? Os filmes dele são meio maiores que a vida. Eles falam eles são filmes muito extrovertidos, assim, né? Filmes são muito intensos na sua coisa hiperbólica, assim, o cinema dele, né? Até o Poderoso Chefão, que talvez seja o filme mais, o primeiro, o segundo menos e o terceiro menos ainda, mas são filmes mais solenes dele, né? São filmes mais austeros, mas até nele tem esse senso do hiperbólico, né? Assim, do grandiloquente, assim, né? Até quando o Coppola tá fazendo um filme mais tipo um estudo de personagem, tipo A Conversação, essa coisa da insanidade gritada e tudo isso. Eu acho que o Megalópolis, cada busca que ele tem, essa coisa que o filme tem, essa busca megalomania, maximizada, é uma busca constante do Coppola em como ele usa a linguagem cinematográfica para criar, se aventurar por esse mundo prático que ele está fazendo, por esse artesanato do cinema e por essa história caótica que ele está se movendo. E eu acho que isso tem muito a ver com essa paixão que ele foi desenvolvendo com esse projeto. Eu acho que o sonho dele de fazer esse filme, o sonho do César Catarina de fazer aquela cidade mágica, é meio que a mesma coisa. E o sonho dele fica muito colocado no filme nessa busca constante por essa grande eloquência visual, por essa grande eloquência de contar aquela história com novas soluções visuais, por novas imagens, e como o filme vai movendo isso a cada plano, a cada cena, como cada momento desses atinge uma contagem de história diferente. A cada cena ele pensa em como vou adentrar mais isso, como vou pirar mais isso visualmente. Eu acho que a criação que o Coppola teve de sempre, a obsessão dele de eu tenho que contar essa história, se transfere de vários jeitos dentro do filme, né? Que é a obsessão dele em como encontrar novos jeitos de contar essa história pelo cinema dentro do filme, né? Eu acho que esse delírio de um homem louco, esse delírio de um sonhador, está muito colocado entre a figura Coppola e a figura do Catarina. E você não acha, Diegão, até para complementar isso que você falou, eu acho que existe também um momento em que o filme surge, porque a gente está falando de um Coppola que tá com 85 anos, ele passou agora, né, pelo Brasil para divulgar o filme também, você vê ele falando sobre a paixão dele pelo filme, mas também ele falando muito sobre essa construção da narrativa e de como ele queria dar ele queria plantar uma semente para uma reflexão maior, inclusive, uma coisa mais existencial, falando justamente sobre as utopias, sobre os sonhos e tudo mais, mas é um cara que ele não precisa mais se provar, ele tá no momento da carreira dele em que a gente já sabe tudo que o Coppola fez e tudo que ele é. Então ele tá naquela faixa de diretores como Scorsese e tal, que chega um momento que é agora o momento para ele mostrar tudo que ele pode dentro do cinema, sua visão mais pirada possível, porque é isso, assim, ele não tem mais o que provar, sabe? Se fosse um outro diretor, às vezes a gente poderia dizer, nossa, que projeto megalomaníaco, que piração e não sei o quê, mas vindo do Coppola, nesse momento de humanidade, né, onde a gente vê tantas coisas acontecendo, reeleição de Trump e o mundo indo cada vez mais para esses extremismos e tal, e aí a gente começa a olhar para isso e falar assim, cara, esse cara ele tá trazendo uma reflexão muito mais profunda, assim, que às vezes chega a ser intangível até, sabe? Com certeza. Eu acho que é muito do filme meio que essa... O filme, eu acho que foi recuperando vários pensamentos dele que ele teve durante décadas, né, assim. E vai jogando isso até o momento atual, né? Então o filme, esse reflexo de pensamentos e reflexões que ele tem sobre a vida, sobre a arte, sobre o lugar que estamos, sobre criação, e tá tudo isso colocado no filme, nesse caldeirão que ele vai mexendo. E acho que é o fato de ser um filme muito caro, mais um filme bancado pelo bolso dele, que tem... Sim, e conseguiu essa notoriedade sem ter um estúdio grande por trás dele, né? E poder fazer o que ele quiser, né? Poder ser... totalmente experimentar, né, ser livre, ser vanguardista num filme de orçamento gigante, né, assim, né, que é a pira dele, né, de fazer
e fazer um filme que tem contornos experimentais, tem contornos de vanguarda, num cinema grande, assim, tal. Tem uma coisa que acho que até foi o Pablo Vilaça que falou, e que eu concordo, que ele fala que da nova Hollywood, né, dessa geração que é o que a gente tem o Coppola, o Scorsese, o Spielberg e tudo mais, que é uma geração que quando você vai estudar a história do cinema, você vê como eles deram aquela reviravolta em Hollywood depois de uma crise, porque eles vinham de estudos, né? Eram estudantes de cinema das universidades. Ele talvez é o que mais permaneceu um estudante experimentando, né? Aquela pessoa que sai da faculdade de cinema e quer produzir um negócio muito louco, ou quer experimentar, ou tá, né? Ele talvez seja realmente o que mais tá nisso. E aí isso vai pro bem e pro mal. Então ele fez obras-primas, né? E na trajetória dele você tem filmes que muita gente questiona, que muita gente né, assim, mas justamente ele está experimentando com a linguagem, ele está experimentando histórias, né, diferentes e tudo mais. E uma coisa que eu acho interessante do Megalópolis, para começar assim, para entender, é que eu acho difícil pensar nele e discutir o filme sem ir pro extra filme, né? Sem ir pra essa coisa de que é um filme que estava sendo feito há 40 anos, é um roteiro que está lá sendo trabalhado há muito tempo, e é uma coisa que o Coppola ficou encantado, né? Essa coisa de ler sobre o Império Romano e tentar colocar esses elementos e... Arquitetura, né? Oi? Arquitetura, né? Isso, então você vê que é um negócio que o cara tá matutando lá há muito tempo. E isso assim, eu fiquei pensando, eu falei, que bom seria se os cineastas, mesmo que não tenham dinheiro para bancar do próprio bolso, mas se eles experimentassem dessa maneira, né? Eu prefiro 1000 vezes. Eu vou estar na turma que não amou esse filme, que tá longe de ter adorado o filme, mas eu prefiro 1000 vezes ver um filme que experimenta, que ousa, que tenta errar, que erra eventualmente, e que não seja esquecível, porque o que você vê muito, né, em muitos diretores, e principalmente os não famosos, esses não tão grandiosos como o próprio Coppola, você vê que tem filmes muito esquecíveis que vão sendo lançados, e porque a pessoa não experimentou com nada, não propôs nada, ele só tá fazendo mais do mesmo, assim. Mas eu acho que aí é que entra essa questão, porque essa questão do extra-filme, se você pensar que o roteiro está sendo trabalhado há tanto tempo, as ideias estão sendo maturadas há tanto tempo, em algum momento eu acho que o Coppola quis colocar tudo numa coisa só, né? Ele quis colocar, ele quer discutir coisas de política, de arquitetura, quer colocar Império Romano, quer fazer um paralelo com o Império Americano em declínio, faz o comentário sobre a ascensão da extrema-direita, e aí ele vai botando no bolo, né, sei lá, as oposições, né, entre algo utópico e sonhador. Tem uma comédia épica shakespeariana no meio, né? E é uma fábula, é uma coisa que eu acho que é importante, né, assim, você vendo o filme entender, é uma fábula, né, não é pra ser levado super a sério. Tá, ele fala, né, então assim, ele também é um filme muito verborrágico, tá lá até esqueci o nome do ator, o Adam Drive. Não, o narrador, né, do filme. Lawrence Fishburne. O Lawrence Fishburne. O Lawrence Fishburne tá lá falando, né? Isso é uma fábula, e aí tem aquelas chamadas que são muito... Me lembraram... Acho que não tem como não lembrar de Cidadão Kane, né? Tipo, aparece um letreiro lá e explicando tudo, né? Então, e aí assim, pra mim é isso, assim, ele é uma... Pegaram um trator, abarcaram tudo que deu e foram levando, né? E aí isso vai pro bem e pro mal, isso vai gerar um filme... que eu fiquei, nossa, não sei o quanto eu gosto de tanta coisa que tá sendo só dita e apresentada e parece que é coisa meio acelerada e só vai, entendeu? Eu acho que ele é isso, assim, sabe? Eu acho que pra mim o ponto de vista é esse, assim. I see everyone in their neighborhood creating together, learning together, perfecting body and mind, and they're celebrating. They created shelter.
because of the rain. Just came right above me. It's a perfect school city for its people, able to grow along with them, just like great cities have always done. Eu gostei que quando você falou assim que é um filme que ele tá matutando, né, muito tempo, eu achei boa essa sua expressão, porque eu entendo Megalópolis como essa explosão, né, de ideias sobre estruturas sociais, né, e como elas frequentemente falham com a humanidade devido à falta de uma visão de futuro. Então, quando a gente assiste o filme, ele levanta vários questionamentos a respeito disso, assim, e como esses problemas eles acabam sendo cíclicos. Então, não à toa, ele pega um período muito poderoso da história da humanidade, que é essa Roma de 63, né, antes de Cristo, que inclusive ele vai se basear justamente naquela tentativa de golpe real que teve naquela Roma, onde tinham ali pessoas, né, que estavam manipulando o sistema, que tinha um Catalina, tinha um Cícero, tinha o César. Então, tipo, ele vai usar esse nome desses personagens, mas para além disso, eu acho que ele acaba trazendo um tom filosófico, né, além dessa explosão de ideias estruturais, assim, sociais, né, mas eu acho que ele também explora uma questão filosofal, porque a primeira grande cena do Adam Driver, por exemplo, consiste nele citando Hamlet, extensivamente, assim, a gente vê ele declamando, né, e a gente vai ali capturando tudo isso como justamente essa composição cíclica de pensamentos e utopias que o tempo todo a gente se vê compelido a se alimentar delas e tentar pensar nesse futuro, né? E além disso, ele vai trazer referências literárias, históricas. Elas surgem quase como easter eggs, assim, quando a gente vai nos filmes da Marvel, né, e a gente fica lá procurando os easter eggs, aqui o Coppola usa esses momentos literários, históricos, quase como easter eggs mesmo, porque daí ele vai citar Marco Aurélio, Safo, o Siddhartha, né? A lista é enorme de referências. Essa explosão de ideias, assim, que eu acho que me pegou, assim. Eu saí do filme e eu precisei de um tempo para digerir ele, porque eu tive a literal experiência de que eu só tinha visto a primeira camada, sabe? Tipo, putz, eu preciso assistir de novo para eu ver mais coisa, onde que esse cara quer me levar, porque tem muito mais coisa inserida ali, é na maneira de filmar, é na estrutura, a narrativa em si, ela chega a ser quase obsoleta, assim, diante de todas essas reflexões que ele faz, né, porque você vai pegar ali, tem uma história, um romance ali no meio, tem uma questão ali de uma briga política, né, entre um cara que é mais utópico e o outro que é mais pragmático e tal, personalista. Então você tem você tem uma coisa até meio uma estrutura meio simples, assim, em termos de narrativa, mas quando você começa a entrar dentro dessas questões, e aí você vai vendo aquilo ali, vai refletindo em cima daquilo, você começa a entrar nessa pira de justamente como essa situação é cíclica e há quantos e quantos centenas de anos a gente está discutindo a mesma coisa sem pensar no futuro, né? Aquela frase célebre do filme que ele fala, a gente tem que ter o direito de pensar no futuro, né? Isso é muito poderoso, assim. Eu acho que tem uma coisa do filme, acho que quem não gostou, quem desgostou, lógico que a discussão é acima disso, mas acho que todo mundo concorda que o filme é uma maçaroca, né? Ele acaba sendo uma maçaroca. Mas acho que quanto essa maçaroca te interessa ou não, isso sempre é variante. Porque pra mim, o grande barato do filme, realmente, o Dani falou muito bem, essa coisa do Coppola como um eterno estudante, né? E acho que o legal do filme, né, além dessa coisa da inovação, é como ele parece, diferente de outros diretores, ele parece sempre vigoroso, aquela história, interessado por não só aquela história, mas como contar aquela história, né? Então ele sempre vai desbravando a linguagem de um jeito interessante, né? Assim, né? E acho que ele vai assumindo pontos de vista dos personagens de jeitos muito interessantes, né? Ele vai sempre colocando imagens que não são imagens só puramente bonitas, assim, né? Elas até são um pouco distorcidas, mas elas são
muito bem cuidado, existe um cuidado estético aqui naquela farsa, né? Naquele CGI aberrante, né? Que tem no filme e tal. Mas não é o esteticismo pelo esteticismo, é uma coisa mais de como você construir imagens visualmente. Desde a Aldeia Plaza virando um teatro de sombras, né? Ou as colocações do que está em primeiro plano, do que está em segundo plano, as sobreposições de imagens que tem sempre, nas divisões de tela, nos círculos, abrindo e fechando no quadro, né? Que já remota um cinema mudo, um cinema antigo, e tem isso também, né? O filme não faz só referências no texto e na narrativa, ele faz referências no visual também, nas escolhas estéticas dele. Assim, né? Ele faz referência ao todo do cinema, né? E como a câmera é delirante, né? Como as cores vão pra cima do Adam Driver no momento que ele tá delirando, no momento que ele tá tendo uma viagem, né? Nas cores que vão se mexendo, nesse cor dourado digital estourado que ele tem, onde tudo é muito reluzente, né? Onde tem muito essa farsa. O que eu gosto do filme, pra mim, o que me fez ele me pegar é como ele assume de um jeito muito explícito essa coisa de ser um filme muito farsesco, muito exagerado, sabe? Muito teatral, um filme quase cartunesco mesmo, né? Nas falas, na direção de arte, nos personagens, né? Todo mundo parece que tá num tom de exagero muito grande, todas aquelas histórias são muito exageradas, elas vão para caminhos muito extremos, né? Assim, ao mesmo tempo que elas são faladas, né? Como se tivesse tudo rolando numa grande peça de teatro, numa grande comédia, e essa grande comédia ela vai para caminhos muito extremos, né? Muito extremados. Tudo nessa grande reflexão que o Coppola tá fazendo, a meu ver, né? Que fala de capitalismo, o fim do capitalismo, a busca por uma utopia maior, assim, né? A desconfiança em sistemas políticos, né? Sejam quais eles forem, né? Essa desilusão com os sistemas políticos em geral, assim, né? Ao mesmo tempo que o filme tem também esse combate, né? Do César Catarina, que é essa figura do ideal, do sonho, assim, né? Esse cara que desafia esse regime capitalista, mas ao mesmo tempo é um cara totalmente individualista também, assim, né? No sonho dele, mas quer oferecer esse individualismo pro povo e que se embate nesse cara, né, no Giancarlo Esposito, que é esse prefeito, que é pai do amor da vida dele, né? Que é esse cara que é o tradicionalismo e etc e tal, né? E eu acho que é interessante como o filme ele é cheio de contradições temáticas até, mas como ele caminha para um lado de caricatura, né? Eu acabo comprando todas essas coisas, né? Por exemplo, tem toda essa questão do personagem do Shia LaBeouf, ele ser meio que esse resumo do que é o fascismo hoje em dia, né? Do que é o racionalismo, do que é a extrema-direita, né? Ele é o Trump, mas ele também é o Mussolini, e ele também é a juventude hitlerista e tudo isso, né? Todas essas reflexões que o Coppola tem sobre o fascismo, né? Ao mesmo tempo, o jeito que ele caracterizar no filme é um jeito muito antiquado, né? De você parar pra pensar, né? De como você vai retratar um vilão. Você retrata ele como esse personagem que é quase andrógeno, né? Que é dessa masculinidade mais... Que é vista, né? Por órgãos mais preconceituosos como fraca, né? Como ligada a um feminino, enquanto a masculinidade do Adam Driver, por ser uma masculinidade mais padrão, ele é uma coisa mais heróica, né? Ao mesmo tempo que o filme tem isso, né? Ele tem esse retrato mais contestador, mas ele tem um certo conservadorismo também, né? E como ele vê as personagens femininas, né? Tipo, a personagem da Nathalie Emmanuel, que é a co-protagonista do filme, né? Que é essa menina que começa como bem esse retrato de uma jovem porra louca, né? E é bem uma jovem porra louca vista e pensada por um cineasta de 85 anos, né? Tipo, na balada, beijando mulheres e cenas, assim, sabe? Assim, tipo, bem uma jovem, bem caricatal nesse sentido, de como tudo isso é marcado. E depois ela vira essa jovem lírica, né? Essa jovem que vai prover ao homem esse senso de mulher ideal. Enquanto a personagem da Aude Plaza, que acho que tá perfeita no filme, porque ela consegue capturar todo esse exagero, todo esse histrionismo, toda essa farsa que tem no filme perfeitamente, né? Ela é essa femme fatale, essa mulher sensual, essa mulher que conquista os homens pelo sexo, né? Essa mulher depravada, que é instrumento dessas taras sexuais que são vistas durante o filme, etc e tal, e dessas várias piadas sexuais que tem no filme, né? Então é um filme que, ao mesmo tempo que ele tem essa coisa questionadora, ele tem esse conservadorismo, né, latente. E eu acho que isso aí não acaba sendo um problema, porque eu acho que isso tá tudo inserido em um contexto tão caótico, tão caricato, tão exagerado, que por mais que se perceba isso e se problematize isso, o que é correto, logicamente, eu acho que isso aí dá um viés muito de farsa pro filme, né? Não sei se você sentiu isso também, né? De tudo aquilo ser
muito artificial, assim, sabe? Uhum. É aí que tá pra mim, sabe? Eu acho que... quer dizer, ele tem esse conservadorismo, né? E daí, pra mim, ele não casa com essa ideia de ser um filme que se propõe a dizer, sobre uma utopia e comentar a queda do Império Americano, entendeu? Então, nesse ponto, pra mim, ele é um filme que tá muito... até anotei aqui, porque é uma palavra meio chique. Ele tá deslocado no zeitgeist dele, assim, sabe? Me parece que ele é um filme que não pertence nem ao tempo em que ele foi gestado, vamos dizer assim, 40 anos atrás. Embora, se fosse, por exemplo, se 40 anos atrás fizessem um filme comentando a queda do Império Americano, você estaria sendo super vanguardista, né? Você fala, nossa, o cara tá falando de uma coisa que ainda vai ser vista, né? Porque 40 anos atrás, os Estados Unidos era realmente a potência fodona do mundo, isso não era questionado. E hoje que a gente tem esse debate sobre, né? E hoje não é nem nada vanguardista você falar sobre os Estados Unidos e a sua queda, que a gente está assistindo essa queda, né, ao longo dos últimos anos, que já tem muitos cineastas e artistas em geral que já estão falando disso. Então, para mim, ele fica nesse limbo temporal, sabe? Porque ele é conservador e esse conservadorismo não combina com o nosso tempo hoje, né? Quer dizer, assim, é aquela coisa, né? Tipo, também é um cara super rico que traz a utopia para todo mundo, né? Esse arquiteto quase que um Elon Musk da arquitetura, e que daí casa com a mulher que é herdeira do político tradicional, e no final, né, tem a cena, já falando assim, no final do filho lá, quase como evocando essa família tradicional, né, que eu acho que ele faz. Então acho que isso tudo, e aí junto com esse vilão, né, a vilã sexualizada, o vilão andrógeno que se veste de mulher, você tem umas coisas que me parece que para mim não casa com o tempo de hoje, mas ao mesmo tempo daí ele tá falando, ele pincela, né, coisas, por exemplo, como a ascensão do fascismo, da extrema-direita, enfim, com certeza evocando o que tá acontecendo hoje no mundo, e aí é que tá, eu acho que quando eu falei que não dá pra gente falar desse filme sem falar da história de como ele foi feito, né, porque provavelmente, né, a gente pode imaginar que foi o Coppola inserindo essas coisas. Não, tem que falar da ascensão do fascismo. O filme ia ser feito no começo dos anos 2000 e não foi feito muito por causa do 11 de setembro. Então ele coloca a destruição de Nova York, né, no tema, no jogo. E eu acho que, sabe, assim, não sei se eu tô conseguindo me fazer entender, mas parece que ele é um monte de ideia boa. Pra mim, ele é um monte de ideia muito boa que foi colocado num trem e entrou na betoneira lá e misturou tudo. Então, acho que é aí que tá a grande questão do filme. Assim, eu não entro nem na questão de... Eu gosto do fato dele ser uma fábula, gosto de muitas das imagens dele que são muito bonitas. Aquela cena das estátuas lá é linda, entendeu? Das estátuas caindo, simboliza, né, esse império ruindo. Mas ao mesmo tempo, pra mim, me parece que tá tudo sendo jogado quase como uma apresentação de slide, assim, que você tem que incluir tudo, e nada me é desenvolvido, entendeu? A própria ascensão ascensão não, né? A presença lá do Cláudio, né? Que é o Shia LaBeouf, como esse líder e tal, pelo que ele fala, eu ficaria muito na dúvida do que ele tá sendo representado ali. E aí você só, assim, pelo menos na minha concepção, só ficou gritante que você tá falando da ascensão do fascismo, porque o cara sobe num negócio lá que tem um símbolo da suástica, entendeu? Uhum. A mesma coisa com vários outros momentos, entendeu? Então o Lawrence Fishburne pontuar, né, a queda dos impérios, e é quando as pessoas não acreditam mais, e daí ele comenta, sabe, esse tipo de coisa me pareceu quase como como isso, sabe, aquele sei lá, aquele trabalho de escola que você quer falar de um monte de coisa, e eles falam, não, então, também tem isso, e aí não deu aquela liga, entendeu? E eu entendo perfeitamente que muita gente veja e fala, nossa, que maravilhoso, ele fez uma balbúrdia aqui gostosa de ver, ou interessante, ou que é diferente do que é feito e tal. Mas pra mim me pareceu isso, sabe? Um negócio muito jogado, que eu acho que eu gostaria muito mais se fosse, primeiro, uma fábula mais sucinta, porque as fábulas são sucintas, né? As fábulas, elas só tratam de um único tema, de pouca coisa, de um tema mais, né, menos, sem jogar tanta informação. Então, uma fábula mais sucinta e com um pouco mais de respiro,
me pareceria algo um pouco mais... Claro, seria completamente diferente, outro filme completamente diferente, mas estou dizendo que me soaria uma coisa um pouco mais... traria mais clareza, entendeu? E aí, quando ele não tem clareza, me falta... Eu sinto falta do estofo, por exemplo, do que é essa utopia do Catilina, entendeu? É só uma cidade dourada? É só um trem feito com aquele metal que ele criou? O que é? Ele sabe, eles jogam, mas eu não consegui visualizar o que seria essa cidade maravilhosa que romperia com esse mundo que está em decadência, que né, enfim, que prometeria um futuro, que vocês falaram. Eu entendo que ele quis mostrar tudo isso, eu entendo que ele quis apresentar tudo isso, mas pra mim o filme, ele é sabe, assim, é uma loucura, é uma insanidade. E repito, né? Eu adoraria ver filmes insanos, mesmo que eu não gostasse, como o Megalópolis, por autores que estão preocupados em criar alguma coisa diferente, porque se tem uma coisa que esse filme não é esquecível, né? Ele é marcante, de fato, assim. E eu prefiro 1000 vezes isso do que filmes esquecíveis, mas eu não consigo olhar pro resultado final e falar assim, que maravilha, entendeu? Tipo, não, sabe? Pra mim, as obras-primas tá longe, bem longe das obras-primas do Coppola que ele já fez. Any place in particular, Chief? Uptown, downtown, heaven or hell? Purgatory. Copy that. You like ruins? You like going to Atlantic City? We got time. Well, we've always got time. Even if I don't understand it. Time's a funny thing to understand. Passing the time. Finding time, losing time. Time that flies. Ele é um filme que é muito difícil realmente de ser digerido, assim, né? Até como eu falei pra vocês, quando eu saí do cinema, eu saí com essa sensação de que, eu só assisti a primeira camada do filme ali. Você assiste uma vez e tem tanta referência, tem tanta brincadeira visual ali, tem uma extrapolação, esses excessos que a gente estava falando aqui, que às vezes te escapa, tem coisa que te escapa, porque é essa coisa maluca que vai se formando ali. Eu acho que ele é difícil mesmo, por isso que também o filme tá tendo, né, uma certa dificuldade de chegar no grande público, porque o discurso dele é complicado mesmo. A gente indo embora da sessão, né, tal. Pois é, porque assim, ele é difícil mesmo, eu entendo completamente isso, assim. Lógico. E eu acho até que, enquanto vocês estavam falando, sobre esse certo conservadorismo, né, que fica ali meio que dito no não dito, não sei o que, e até essas mensagens de, não sei exatamente o Cláudio, o que ele é, mas eu sei porque mostrou o símbolo do fascismo e não sei o que. Eu acho que até essas sutilezas, e aí que eu quando começo a pirar em cima do filme, que pra mim ele se torna mais interessante, assim, que é quando é justamente esse tipo de coisa que vocês estavam falando, que eu acho que ele é construído de uma forma, até de uma certa forma proposital, para que a gente sinta isso. Então, quando vocês falam assim, existe um certo conservadorismo ali dentro, que o Dani até falou, talvez não combine muito com o mundo de hoje e tal, aí eu pergunto, será que não combina? Porque a gente tá vendo um mundo de hoje muito mais conservador. E a gente tem uma ideia, né, de mundo, que a gente vê que existe um progresso em pautas, né, progressistas e tudo mais, mas a gente tá vendo um retrocesso em outros campos e um movimento global para que a gente tenha essa visão, né, essa visão de direita, uma visão um pouco mais conservadora e tal. Então, quando o Coppola brinca com isso, tipo, coloca isso meio no ar e ele vai colocando essas situações meio que, sabe, de uma forma muito sutil, eu piro na construção do filme nesse aspecto, assim, que eu falo assim, cara, será que ele quis colocar dessa forma pra gente ficar meio ali tentando entender o que é o nosso mundo, o que não é? Tipo, esse personagem, o personagem principal, Catalina, eu não consigo também entender direito qual que era a visão de mundo dele, mas ele me parece um mundo muito, né, assim, encaixado com o meio ambiente, ele tem umas formas mais orgânicas, ele quebra um pouco daquela coisa, né, quadrada de cimento que a gente vê, então ele tem uma coisa ali. Só que ao mesmo tempo a gente está falando de um personagem que inclusive é descrito na obra como um homem
do futuro que é obcecado pelo passado. E aí, no final do filme, ele levanta questões, e quando a gente tem aquele discurso do Catalina, ele fala assim, nossos heróis, ou as pessoas, né, que a gente idolatra. E uma das primeiras figuras que aparece ali é o Hitler, por exemplo, sabe? Então, a própria figura do Catalina me parece essa figura controversa, onde ele tenta colocar ele como um herói, mas que ele não é um herói. Tipo, ele manda você questionar, inclusive, o próprio herói que ele mesmo está construindo dentro da narrativa dele, sabe? Então eu acho esse tipo de piração que ele traz pra gente, assim, a coisa da figura da mulher, né, tudo isso, eu acho que são coisas que foram sendo encaixadas ali, que me dá a sensação de que foram colocadas de uma maneira, em alguns momentos sutis, de outras formas exageradas e tal, para que a gente fique sempre nessa dúvida. Pô, não consigo entender. Pô, não consigo encaixar isso daqui aqui. Porque talvez a gente não consiga mesmo. Talvez a gente tenha figuras que a gente entenda como figuras de herói e que elas se desmancham e elas são quebradas, né? E elas tornam... A gente toma um choque. Vide Silvio de Almeida, por exemplo, né? Que a gente ficou todo mundo em choque com o que aconteceu. Porque talvez a humanidade se construa dentro desse pensamento de que a gente coloca pessoas em pedestais e a gente não sabe da real o que está se passando ali. Então, nossa, o Catalina é um cara super visionário, não sei o que, que para o tempo. O cara tem o poder de parar o tempo. E, no entanto, o cara tem vários problemas, né, de formação e tudo mais. Que é outra questão pra mim, que assim, é tudo muito, sabe assim, você entende que é jogado? E pra mim isso deixa de funcionar, quer dizer, você poderia explorar isso, ou questionar melhor esse poder, ou trabalhar melhor essa metáfora do parar o tempo. Tem a questão da arquitetura, né, que para o tempo no sentido de que você chega às vezes numa cidade antiga e você se sente naquele período antigo por conta da arquitetura, mas tem outras metáforas que ele está trabalhando que para mim ficam muito, sabe assim, são só colocadas e ele não desenvolve, entendeu? Por isso que eu falo, para mim faria muito mais sentido se você então, por exemplo, tivesse uma trama que jogasse fora alguns personagens, jogasse fora outras questões, e aí trabalhasse com uma questão metafórica do parar o tempo e a questão da utopia e do futuro que se enxerga e tudo mais, né, que ele propõe discutir. E voltando na questão da ideia que foi sendo trabalhada ao mesmo tempo, eu acho que todo mundo que tem algum projeto, uma ideia que se teve lá atrás, e aí você vai voltar e você fica, isso ainda faz sentido? Ah não, então também vou falar disso, também vou falar daquilo, e também tem que falar disso, mas aconteceu tal coisa no mundo que eu preciso colocar. E aí você vai, entendeu? E aí, só que a grande questão é isso, ele não está desenvolvendo nada, sabe? Nenhuma desses elementos para mim é desenvolvido a ponto de eu me satisfazer. Então, mas você está procurando uma consistência, Dani, num filme que não se propõe a dar isso, né? O filme inteiro é construído para não ter esse desenvolvimento mesmo. E é isso que eu tô te falando, eu entendo isso. E eu tendo a concordar com você que realmente tem vários momentos ali que a gente fica meio, mas para onde que isso vai? Mas eu acho que até essa construção, por isso que eu te falei que quando eu tento pirar, quando eu tento entrar dentro dessa viagem que o filme tenta propor pra gente, de perder essas consistências e tudo mais, quando eu começo a entrar dentro daquilo, eu vou entendendo que o filme ele é mais interessante ainda. E tem até uma coisa que, tipo, nos bastidores, teve muitos relatos dizendo que durante as gravações o Coppola muitas vezes improvisava coisas, ele trazia coisas completamente diferentes pros atores, né? E aí os atores mais jovens ficavam meio em dúvida sobre o que ele queria, porque ele trazia umas coisas diferentes, pedia para ter uma improvisação e tal, e aí muitas vezes eles entendiam como fazer algo mais caricato ou teatral e tal. Só que os atores um pouco mais experientes, tipo o Lawrence Fishburne, o John Voight, o Giancarlo Esposito e tal, essa galera, eles já sabiam mais ou menos dessa piração que o Coppola estava trazendo. Em contrapartida, tipo o Shia LaBeouf, por exemplo, ele entendeu que o que o Coppola queria era uma
interpretação mais exagerada, uma interpretação mais caricatural, assim, sabe? Então existia até essa dúvida até pros atores, assim, o que é pra eu entregar? Pra eu entregar uma coisa mais teatral, uma coisa mais sutil e tal. E eu acho que essa visão, ela é interessante. Só que eu entendo quando a gente vai olhar pra um filme desse, as pessoas vão sair desse filme, tipo, enfurecidas e olhando pra isso e entendendo que existe uma série de inconsistências, porque ele é estruturalmente instável mesmo. O filme inteiro ele é instável. Tem vários momentos ali que a gente vê composições ali que foge completamente do padrão, assim. Então, a gente esperar que seja um filme que ele se desenvolva um pouco mais, aquela ideia X ou Y e tal, tipo, não era isso que o filme estava se propondo a contar, assim. E eu entendo porque realmente é difícil da gente comprar essa ideia, porque é uma ideia muito pirada, é muito louca essa ideia. Mas eu acho que essa é a questão mesmo, tipo, é até difícil colocar em palavras, mas assim, essa coisa do, então é porque essa era a proposta. Mas eu também não me parece ser, porque a partir do momento em que o filme tem um narrador, por exemplo, ele se coloca num patamar, e se apresenta como uma fábula, ele se coloca num patamar de algo que vai ter algum ensinamento, uma proposta clara, entendeu? Essas coisas transmitem isso, né? Assim, ou transmitem como essa proposta. Então ele parece perder essa questão de propostas, entendeu? No sentido de que, sabe, sim, você entende? Tipo, se é pra ser uma coisa extremamente louca, jogando coisas aleatórias, não faz sentido, então, você se propor a ser uma narrativa quase épica em diversos pontos, em que um narrador fala coisas e você vê até lettering que parece saído de placas realmente romanas e tal. Então acho que essa junção, pra mim, não casa, entendeu? Eu acho que isso que você está falando faz muito sentido, e acho que é válido de se pensar, tipo, acho que esse apontamento é válido de se pensar no filme, porque eu consigo muito, realmente, a bagunça dele incomodando, e acho que é justo que incomode, mas pra mim, pessoalmente, eu acho que acaba sendo coerente essa bagunça dele, porque eu acho que ele usa esses temas que ele joga, e esses temas que eles jogam, eles têm a ver com, ao meu ver, com o que ele tá falando como um todo e com a construção dele como um todo. Eu acho que ele nunca foge disso. Eu acho que o desenvolvimento meio delirante dos temas dele e o desenvolvimento meio fragmentado dos temas dele, por exemplo, do personagem do Dustin Hoffman ser um personagem importante uma hora, então, e ele de repente morrer. A gente vê ele morrendo fora de tela, e o filme te fala que ele morreu, assim, a gente nem vê ele morrendo, se o filme te fala isso, assim. Tem todas essas coisas, tem essa confusão que o filme tem. Só que eu acho que, pra mim, isso vai construindo um painel de insanidade, sabe, assim, onde tudo acaba sendo... Onde tudo acaba contribuindo para um absurdo das coisas, um absurdo que tá desde aquele atentado que o Adam Driver sofre, sabe, assim, onde esses 1000 temas, 1000 reflexões, essa coisa, esse inchaço de trama, tudo é embalado numa bagunça, né, que pode ser desconjuntada ou sufocante, mas também não é, porque eu acho que isso acaba ajudando a compor uma loucura dessa inventividade que o filme tem, de te jogando reflexões e te jogando temas, jogando coisas que acessam uma narrativa que é bem livre e que é de um ritmo. Eu acho que o filme, pelo menos, que ele tem um ritmo muito bom de passar muito rápido dentro disso, sabe? Assim, acho que é um retrato muito caótico, mas muito genuíno, porque, assim, pra mim o filme até tem uma certa leveza, como ele caminha com certas caricaturas, sabe? Os personagens são muito caricatos, eles são muito extremos, eles são muito exagerados, mas tem uma humanidade ali, como o Giancarlo Esposito lida e olha pra própria filha, sabe, assim? E olha pro caminho que a filha está indo e pra preocupação com isso tudo, sabe? Então acho que o filme, ao mesmo tempo que ele tem essa loucura, ele tem essa loucura, ele tem essa bagunça, ele usa essa loucura e essa bagunça pra, mesmo que ele não desenvolva os temas dele, ele frisa os temas dele dentro dessa loucura, pra mim, assim, sabe? Mas eu acho que as contradições dele, elas são fascinantes, como o Rafa falou, mas ao mesmo tempo elas são contradições que são colocadas pro debate para te fazerem pensar nas contradições dela, às vezes eu concordo. E acho algumas contradições mesmo do Coppola como pessoa. Mesmo assim, porque é engraçado, até eu revi esses dias o Drácula de Bram Stoker dele, né? Assim, eu revi esses tempos, né? Assim.
E no Drácula de Bram Stoker já tem essa coisa da mulher devassa e da mulher pura, sabe? No contraste, né? Uhum. O Poderoso Chefão tem essa coisa, as mulheres se refletirem pelas colocações sociais dos homens que elas se envolvem. Assim, as mulheres são refletidas a partir disso, né? Assim, esse dilema da mulher desejável e da mulher ideal sempre tá na obra dele, né? De forma muito marcada, né? Assim, eu acho que isso tem certas coisas que eu acho que vem dele mesmo, assim, sabe? De ser um cara de 85 anos que é muito pirado, que é muito doido fazendo esse filme, sabe? Assim, permanece com coisas que quer propor uma desconstrução, quer propor uma revolta, ao mesmo tempo permanece com coisas que vêm do âmago dele, da criação dele, dos hábitos dele, da filosofia de vida dele, assim, sabe, do pensamento dele e do lugar e do meio que ele vem, assim, sabe, assim, então acho que tudo isso permanece no filme com essa coisa meio insana que o filme tem, então não que pela essa insanidade do filme eu acho que tudo esteja permitido, mas acho que tudo está construído ao redor dessa insanidade que o filme tem. Não, se vocês terem uma ideia, teve uma hora no meio do filme que eu cheguei num ponto que eu falei assim, cara, pra mim já não importa mais como esse filme vai acabar, assim, tipo, eu larguei completamente e falei assim, ó, tô pegando na sua mão e tô entrando nesse mergulho maluco aqui que você tá me trazendo, porque, assim, pra mim tanto faz o jeito que esse negócio vai acabar, eu não me importo mais, porque eu só quero ver aqui, eu só quero tentar entender minimamente esse negócio. E é tão doido esse negócio dessas contradições que o próprio filme se coloca e tal, que teve um momento que eu achei que em qualquer momento os personagens iam começar a cantar, poderia virar um musical aquela parada. Poderia virar um musical daqueles bem exagerados, né, sem dúvida. Total. Eu falei, cara, só tá faltando isso aqui, porque ele tava quebrando tantas sequências, assim, tipo, tem um momento que você começa a encaixar as coisas e aí, do nada, se fala, não é mais aquilo ali, não, cara, isso daqui que ele acabou de me mostrar já não tem mais importância, assim. E eu acho que tem algumas reflexões ali que ele coloca, que ele mesmo fala, né, primeiro que ele determina isso, né, que o César é esse personagem que é um homem do futuro obcecado pelo passado, que me parece quase uma autorreferência pro próprio Coppola, assim, né? Ele tá pensando no futuro, mas referenciando Roma, né? Tipo, é uma parada muito maluca. E tem essa coisa que ele joga o ego dele no filme de uma forma muito forte, né? O filme tipo assim, o nome do menino ser Francis, que é o novo filho e tal, assim, né? É um filme que não tem medo nenhum de ser acusado de ególatra, né, assim, né? E acho que, tipo, e acaba, meu ver, não sendo só uma egotrip, porque eu acho que isso no senso dessa loucura de contar uma história, tipo, que dá pra ver o ego dela, mas é um ego colocado pra se contar essa narrativa que eu acho que é muito uma narrativa de você, assim, de você flutuar ou não naquela viagem, sabe? Então, eu acho que ou essa viagem te repele e te repele o que é justo, ou essa viagem te conquista, assim, por você ver uma coerência interna naquela loucura e naquela bagunça, assim, sabe? E de qualquer maneira, gostando ou não e tal, eu acho que esse filme ele é meio que indissociável dessa noção, né, do Coppola como autor e desse extrafílmico mesmo, dessa questão de que é porque no fim das contas, também, assim, virou um pouco um filme-evento, não no sentido de sucesso, né? Porque ele não tá fazendo muito em termos de grande público, mas um filme-evento no sentido de que ele é essa obra maluca do cineasta que tem uma importância absurda pro cinema como um todo, pelo que ele fez, pelo que ele representa, pelo que ele conseguiu já fazer, né, na carreira dele e tudo mais. Então eu acho que, assim, também é isso, sabe? Eu acho muito difícil olhar pra esse filme sem olhar pra esse contexto, porque tem muitos outros filmes que você consegue, sei lá, só olhar pro filme, sabe? Pegar o filme lá de X anos atrás, assistir e falar, beleza, esse filme ele conta essa história, se ele é dessa época é porque ele trata dessas questões. Não é que é tão gritado, né, o que está por trás do filme, não o que está por trás, mas o que está por trás dos bastidores, né, no sentido disso. Isso, dos bastidores nesse sentido, de ser uma coisa que está sendo gestada há muito tempo e ele tá, enfim, e ele tá nesse momento da carreira e nesse momento da vida. Então eu acho que é isso, assim, independente de qualquer coisa, o filme
esse filme é muito difícil de você olhar pra ele sem você entender o contexto no qual ele foi feito e tudo mais. O que isso, por si, não acho nem ruim nem bom, né? Não é demérito de forma nenhuma. Só uma característica do filme. Mas é isso, assim, eu acho que eu tive muita dificuldade, sabe? E pra mim, as 2h18, né, do filme, sei lá, 2h20, do filme, me foram, sabe, assim, eu falava, caraca, quando que vai acabar isso aqui? E eu ficava no como, não parecido com o Rafa, né, tipo, não importa como vai acabar, mas eu falava assim, gente, que momento que isso aqui vai fechar? Porque não me parece uma... né, essa estrutura não tá nada linear, então eu não sei o que ela vai fazer com isso aqui. Your Honor, you're never gonna believe this. What? You know that satellite that's coming down over Labrador? Yes. Well, it's not coming down over Labrador. How do they know? Well, that's just it, sir. They don't know. Not exactly. Well, when do we know? When it hits? Yes, Your Honor. That's too late. I'm aware of that. What do we do? Não, tem um momento que o filme ele repete algumas vezes, né? Que ele fala assim, enquanto a gente tem as utopias, né? Elas podem se transformar em distopias, né? E isso é repetido algumas vezes, assim. E eu acho até esse conceito quase que também uma referência para a própria obra, né? Uma autorreferência ali. Porque quando a gente para pensar na utopia, é esse ideal de sociedade perfeita, onde tudo vai funcionar de uma maneira harmoniosa, justa, né? Ali todas as necessidades de todos os indivíduos ali vão ser plenamente atendidas, não há desigualdade, não tem opressão, todo mundo vive feliz, tem felicidade, prosperidade, é uma coisa muito certinha, assim. Então a utopia ela passa por isso. Agora, quando a gente fala que a utopia ela se transforma numa distopia, que é o oposto, então a gente vai ver uma sociedade futurista em colapso, marcada por opressão, por desumanificação, né, um controle excessivo, a gente vai ter várias coisas, é quase que uma autorreferência pro próprio filme, assim, tipo, veja, o meu filme é uma utopia do que eu queria fazer. Durante 40 anos eu me debrucei sobre essa obra porque eu queria fazer o filme perfeito. E o filme perfeito, ele é uma distopia, sabe? Assim. É bem isso mesmo, né? Filme perfeito é imperfeito, né? É muito doido mesmo. Exato. Muito doido isso. E eu acho que essa que é por isso que eu falei que quando eu mergulho nessas pirações, aí o filme fica mais interessante. Mas eu entendo completamente, porque teve vários momentos no meio do filme que eu ficava assim, caraca, calma aí, que eu me perdi um pouco aqui, volta, tenta voltar, tenta encaixar aqui e tal, porque era um exercício realmente de desconstrução, de você desmontar alguns conceitos, inclusive alguns conceitos narrativos mesmo, né? E eu achei interessante porque nas entrevistas que o Coppola foi dar no Brasil sobre o filme e tudo mais, ele falou muito sobre esse objeto da arte, né? Então, uma das frases que ele falou, que eu achei que foi sensacional, que inclusive acabou viralizando nas redes sociais e tudo mais, foi justamente ele falando que muitas vezes as obras são classificadas por estrelas ou pelo Letterboxd e tal, e que trata-se de uma obra de arte. Então, a partir do momento que você vê ela, você precisa sentir ela, não tem como você quantificar o seu gosto por essa obra. Então ele falava, qual que é a nota que você vai dar pro Coliseu, qual é a nota que você vai dar pro Parthenon, qual é a nota que você vai dar para esses grandes monumentos. Não tem como dar nota, porque um é diferente do outro, um tem um significado diferente do outro. E ele repetiu isso em várias entrevistas. Então até essa ideia de trazer um filme que ganha um peso, porque a gente está falando de um dos grandes cineastas do mundo, que estava, né, trabalhando numa obra durante 40 anos e não sei o que, você gera uma idealização do próprio público, tipo, esse cara vai me dar a obra perfeita, porque esse cara foi quem fez O Poderoso Chefão, o filme dos filmes, e aí o cara vem com uma obra que é uma distopia. É muito louco isso, cara. E que experimenta com a linguagem, né? Essa própria coisa que eu falei da ordem das coisas. Do nada tem
uma coisa meio... Ter aquele evento no começo do filme, né? Que a mulher canta e aí descobrem que ela não é virgem. E aí fica coisa também, que também é outra questão, né? Do conservadorismo, mas esse pelo menos é o da conservadorismo daquela sociedade, não necessariamente Sim. do filme, como, enfim, como estrutura. Mas é isso, tipo, eu até vi um comentário que eu achei muito bom e que realmente eu não consegui, eu pensei na hora que eu tava vendo. Falei, se aparecer um personagem dos Jogos Vorazes, ele tá super dentro do lugar, sabe? Ele não tá deslocado, tipo... Se aparecesse lá aquela mulher hiper maquiada. Que é muito doido, né? Porque é um filme que tem essa coisa de filme de vanguarda, só que foi lançado como um grande espetáculo e tal, assim, né? E acho que isso, logicamente, isso não faz que o filme não possa ser criticado, desgostado, nada disso, pelo contrário. Mas eu acho que isso aí causa muito, né, essas reações que se tem ao filme, né? Por ser um cineasta Coppola que, mesmo ele já tendo experimentado muito na carreira dele, né? Assim, os filmes que o grande público conhece dele são filmes que, sem juízo de valor nenhum, são filmes mais clássicos, né? O Poderoso Chefão, o Poderoso Chefão, basicamente, né? O Apocalipse Now, um filme muito caótico também, né? Muito extremo, né? Que tem uma coisa expressionista, mas é delirante, né? Mas é um filme menos famoso que o Poderoso Chefão, apesar de ser um filme muito respeitado, muito aclamado, né? E muito conhecido, assim, né? Mas também já é um filme que segue uma linha de estrutura mais específica, né? Aí como ele é muito associado, acho que o Poderoso Chefão, né? E tudo isso, e o lançamento desse filme, e ele ter virado um filme meio evento, né? Por um tempo, né? Acho que deu-se muito isso, né? Assim. Eu acho assim, realmente é um filme que ele não vai... É como o Dani falou, assim, é um filme que é difícil de falar que ele vai ser esquecido, né? Porque com tudo isso, eu acho que ele se torna... passar apático pra ele, eu acho, né? A pessoa apática ao filme. Exatamente isso. Eu acho que a pessoa pode ficar muito apática porque existem muitas ideias ali, muitos conceitos que acabam realmente tendo essa dificuldade de cola mesmo com o público, né? E eu acho que, por exemplo... Uma das coisas que a gente consegue fazer com que o filme se torne muito memorável é justamente quando você cria na plateia e no espectador aquele sentimento de identificação né, e que tem um caldo ali de sentimento mesmo. Então você sente as dores, você sente, né, a estrutura daqueles personagens, você se coloca às vezes naquela situação e aí aquele filme ele se torna muito palpável para você porque você consegue se transportar para ele. E eu acho que esse filme ele tem muito mais o caráter de ser um filme quase de expressão e de filosofia e tal, do que propriamente esse filme que vai se conectar com o espectador por conta dessas construções de personagem. Por exemplo, eu acho que esse é um filme que de repente vai funcionar muito bem em tipo aulas de filosofia, em aulas de sociologia, por exemplo, sabe? Eu acho que ali você pode pegar alguns recortes dele e discutir questões em cima daqueles recortes. Agora falar, não, vamos aqui ver um estudo de personagem e tal, daí eu acho que o filme já não ganha ali, entendeu? Não, jamais. Mas eu acho... aproxima, né? Com certeza. Mas eu acho que, tipo assim, quem tá na pira do filme, quem vê coisa interessante na pira do filme, acho que vai levar ele pro coração. Eu consigo ver um filme como Megalópolis, ele ser defendido pelos próximos anos e tal, assim, Sim. sabe? Acho que ele vai ter seus defensores, assim, sabe? Eu acho que é um daqueles filmes que não vai apaixonar, eu acho multidões, mas vai apaixonar pessoas de forma muito forte, assim, eu consigo ver, assim, sabe, desapaixonar, o que eu acho que é o que o Paulo propôs, né, acho que é essa coisa extrema da arte, né, um filme que causa discussão, que causa rompimento e etc e tal, é um filme que é feito por um ser humano, né, assim, toda a sua artificialidade, em toda a sua loucura, em toda a sua farsa, isso tudo é movido por uma organização humana que quer contar algo, que tem fôlego por algo, né. Hoje a gente vê tudo, né? A gente vê obras que são tão mecânicas, né? Tipo, que você não sabe. Que a gente fala assim, pô, tem uma IA fazendo esse filme, fazendo esse roteiro, fazendo essa direção, fazendo tudo. Assim, você não ficaria surpreso. Acho que é um filme que, né, tem o seu valor, né? Desse cara de 85 anos, com todas as suas contradições e questões, se propondo a fazer esse filme na sua loucura toda. Assim, né? E é engraçado você pensar nesses diretores, né? Como esses diretores, tipo, que estão na idade do Coppola, um pouco mais novos, um pouco mais velhos, né, que ainda estão fazendo filmes, né? Bora, Scorsese,
o Ridley Scott, o Clint Eastwood, ou como eles são diretores que estão continuando, cada um com o seu estilo, cada um com o seu jeito, cada um com a sua pegada, cada um com a sua qualidade ou não, diferente para diferentes pessoas, mas que estão mostrando que ainda tem um fôlego e uma vontade ainda de contar histórias e de lidar com o cinema. Por exemplo, eu vi o Gladiador 2 hoje, né, do Ridley Scott, achei péssimo o filme, não gostei, assim, mas, cara, é admirável ver um cara com 86, 87 anos ainda fazendo um filme desse, sabe? Assim, por mais que eu não goste do filme, é admirável ainda, sabe? Assim, o cara que ainda quer contar histórias, que ainda quer lidar com o cinema, com o escopo do cinema todo, assim. Pode não funcionar, tipo, pra mim não funcionou, de jeito nenhum. Mas eu acho que ainda é admirável, sabe? Nesse sentido. Eles são caras que ainda estão se testando, assim, sabe? Isso funcionando ou não. Assim, sabe? Eu consigo ver aqueles documentários, sabe? Tipo, vamos falar hoje sobre Coppola. Daí vai falar, não, o cara fez O Poderoso Chefão, onde ele trouxe uma linguagem e tal, papapá, que tem isso, que tem aquilo. Aí depois vou falar lá sobre, sei lá, Drácula de Bram Stoker, que ele fez isso, Jack, sei lá, vai chegando aí em Megalópolis, ele extrapolou sua visão e conceito, sabe? Aquela coisa assim. Sem dúvida, sem dúvida. Sim. Mas é por essas e outras que desses octogenários aí, eu sou o Scorsese do time do Scorsese. Porque pra mim ele é o que consegue... mas é isso, assim, realmente, ele é o que consegue, vou usar um termo que talvez muita gente não goste, que é o não errar, né? Ou errar menos, talvez. Mas também é aquilo que eu falei no começo. O Coppola tá experimentando como um estudante que tá se propondo a isso, né? Assim, a fazer essa coisa maluca, que também tem sua questão admirável, né? No sentido de que, com certeza. Ele tá acho... brincando mais, talvez. Sem dúvida. Eu acho assim, dos citados que eu falei, o Scorsese é o segundo que eu acho mais constante, que eu mais gosto. Apesar de eu amar o Coppola também, o Clint, pra mim, maior de todos. Mas eu acho que o Scorsese tem uma coisa, né, que... Isso eu não vou falar diminuindo nem exaltando, é só um fato, né? O Scorsese é um diretor de filmes mais redondos, digamos. Os filmes do Scorsese são redondos, né? Assim, são filmes... O exagero deles, lógico, que tem a questão mais... O Scorsese é aquele diretor que também gosta dessa coisa hiperbólica, dessa coisa de construção de mundos e etc. De ser uma coisa expansiva e de detalhar os mundos muito grandes, assim, de secar aquilo. Mas o Scorsese é um diretor que tem um tipo de narrativa mais redonda, etc. E tal. Isso não é um demérito ou mérito, né? O Coppola já é esse cineasta mais que não liga tanto pra isso, né? Assim, né? Não se interessa tanto nisso, né? Assim, né? Então, por exemplo, eu acho que o Megalópolis da vida, ele pode ser esse filme muito menos redondo do que um Assassino da Lua das Flores, mas talvez pra um público específico, o Megalópolis seja mais vibrante do que um Assassino da Lua das Flores, né, assim. O Assassino da Lua das Flores também pode ser muito mais interessante na sua construção mais, vamos dizer assim, na sua construção mais calma, digamos assim, né, e que é tudo mais dissecado, assim, do que por outras pessoas, etc e tal, né, sem dúvida nenhuma. Eu acho que apesar de tudo que a gente falou, né, e dessa piração que a história traz e tal, eu acho que uma coisa meio unânime é como esse filme, ele tem cenas lindas, assim, né? Sim. O filme tem uma parte estética e eu acho isso maravilhoso, assim. Eu tenho cenas que pra mim eu achei muito bonitas, que eu acho que vão ficar assim, sabe? Quando passar aqueles clipes de filmes do ano que vai ter isso, ou de repente a gente vai ver esse filme pintando de repente em fotografia ou direção de arte, e nas premiações e tudo mais, porque ele tem coisas ali que realmente assim a gente é inovador, né? Então, por exemplo, tem uma cena do Giancarlo Esposito, né? Quando ele tá dentro da sala dele, a filha vai visitar, em que a mesa dele tá enterrada na areia, cheia de papel, e ele no meio, e aí vem uma luz do lado de fora, tipo, meio que iluminando ele tá enterrado naquele problema, e aí corta... E, cara, naquele momento, quando isso aparece, eu já achei que aquilo ali fosse real, sabe? Porque o filme já tava num nível tão maluco que eu falei, caraca, é assim o escritório dele, então. Mas aí não, era a visão da filha pra com ele, né? E aquilo ali eu já achei muito, muito legal, assim, essa cena. A outra mesmo, quando a gente tem tanto o Catalina lá com
a Júlia, né? Quando eles estão naqueles ferros pendurados lá em cima e tudo mais, e aí você tem aquela visão do alto e eles conversando e ela andando devagar por aqueles ferros e tal, que vai te dando uma aflição pela altura e tudo mais. Aquilo é tão bonito, a cena, né? Toda a construção da cena, os pássaros passando no fundo, a tonalidade amarela, né, trazendo de novo a esperança para aquele lugar e tal. Então tem umas coisas de fotografia, de direção de arte nesse filme que são incríveis, assim. Julia. Hi. Come in. I had hoped to speak with Mr. Crassus. I love that sound. Listen, you and I ought to have an understanding. You're on my territory now, and you're gonna play by my rules. Okay? 1, Crassus is mine. 2, the bank is mine. And 3, and this may come as a little surprise to you, Caesar's mine. And he has been for a long time. Já que eu sou o vilão desse podcast... É o vilão. Tem uma coisa que eu vi, que assim, 2 coisas que eu vi, assim, que sei lá, que me incomodaram também, tem um momento em que ele recorta a cena, né, em 3 partes, assim. Tipo, me pareceu apenas gratuito, sabe? Assim, só separei em 3 coisas. E aí entra essa questão do Zeitgeist, assim, um filme de muitos anos atrás, ou numa evocação de um... Se você, sei lá, se você vê esse tipo de cena num filme muito antigo, você fala, nossa, era vanguarda para sua época, né? Mas para hoje, se selecionar e separar em 3 vezes e não ter uma conversa screen tipo, né, assim, né, que ele faz, sem dúvida. Isso é só por fazer, né? E até aí não é um problema, só não é algo incrível, né? É só normal, assim, só algo corriqueiro, que talvez e até ele tenha escolhido por algum confunde, né, motivo. Dani, às vezes. Confunde às vezes e tal. E o figurino também, que pra mim, ele me pareceu muito alternante, sabe? Tem horas que é muito evocando a Roma Antiga, né? Interação com roupas romanas, roupas não sei o quê. Tem horas que tem umas influências, mas tem horas que é só um vestido normal, sabe? Uma roupa só um pouco menos usual no mundo de hoje, mas que funcionaria em alguma outra situação, num filme de fantasia, por exemplo. Então eu acho que nisso o filme me parece ser muito... ele alterna muito, sabe? Entre algo muito bacana, você fala, nossa, que figurino legal, e de repente aparece o Catilina com um treco que é basicamente uma roupa colada que poderia ter saído do Star Wars lá dele, quando ele era o rapaz lá. Não, inclusive, sem nenhuma ironia, eu achei até que o filme tem várias conexões com os Star Wars que o George Lucas dirigiu, assim, da trilogia prequel, assim, sabe, assim, eu diria também, assim, sabe, eu não, acho que com certeza isso não foi pensado, mas conexões, tipo, do CGI exagerado, sabe, do exagero que os filmes têm, né, nessa coisa de propor ideias épicas, né, e idílicas, assim, cada um na sua própria pegada, né, bem diferente. Se você para pensar, né, que o George Lucas e o Coppola são amigos, irmãos, né, assim, né, eu achei bem doido, assim, pensar isso. Sim. Não, então, e aí eu vejo essas coisas, assim, e até eu lembrei, e até os diálogos, né, tipo, tem uma das cenas, acho que mais impactante até do filme quando um menino atira, né, no Catilina, né? Isso, também. Realmente foi uma cena que você fala, caraca, sabe, não tava esperando isso aqui, né? Ela te assusta, é bacana. Mas um pouquinho antes disso tem, tipo, o menino aparece e a moça que é a esposa dele, né, a namorada dele, enfim, esqueci o nome, ela fala assim, ele jamais diria não a uma criança. E aí, assim, pra mim fica uma coisa, só um exemplo, né, de uma coisa que
jogada, que é verborrágica, e que não foi trabalhada em nenhum momento. Em nenhum momento eu imaginei que aquele cara seria, tipo, adora crianças, entendeu? Exato. Tipo, então, pra mim, isso é muito... essas são as questões que eu tenho muito com o filme, sabe? Tá, por quê, sabe? Seria faria mais sentido ela não ter falado nada e Sim. o menino foi lá, pediu pra autografar o livro e dar um tiro, beleza, ok, impactante. Mas é umas coisas meio tipo, tá, ok, entendeu? Por isso que eu fiquei que nem o meme da música do Top Term erguendo o braço, assim, porque ficou um pouco nisso, assim, mas enfim. Não, mas eu te entendo concordo, muito, cara. Assim, eu também. Eu não tive esses incômodos que você teve, não tive realmente, assim, mas eu acho que são muito compreensíveis, assim. É um filme que, tipo assim, logicamente, tipo, eu acho que alguma pessoa tratar ele como um filme horrível, um filme descartável, eu vejo como um exagero, mas eu consigo super entender alguém não gostar do filme, assim, sabe? Ter essas questões. Eu também acho. E eu acho até, né, Dani, porque tem um momento em que ele tá conversando, a primeira vez que ele encontra, né, a Júlia, e aí eles estão conversando, né, o César e a Júlia estão conversando, e aí ele tem uma hora que ele fala assim, não tem muito tempo, tipo, não quero perder muito tempo, e daí ela fala, você não quer perder tempo, no entanto você tá aqui tomando café, sei lá o quê, e daí ele fala assim, não, eu gosto de perder meu tempo com poesia, com filosofia, ele vai falando coisas assim, aí quando ela fala que ele é muito atencioso com crianças, realmente você fala assim, cara tão pouco tempo atrás tava sendo mó escroto. Uhum. ele tava sendo mó escroto, falando que não perde tempo com nada e tal. Aí, não, mas agora ele perde tempo com criança. A gente não viu ele dando um abraço numa criança. Nem nada. Realmente faz todo sentido. Eu acho essa piração, né, ao redor do filme, eu acho que ele propõe isso pra gente realmente, né, da gente chegar ali e tentar explorar essa explosão de ideias realmente que o Coppola traz ali pra gente, mas eu super entendo também essa questão, porque eu me senti assim também, teve vários momentos que eu ficava olhando e falando, cara, isso daqui não faz sentido tá aqui agora. Exato. Até o final do filme, que eu acho que é um dos momentos ali que talvez a gente veja parecia estar caminhando, né, para uma coisa um pouco mais desenvolvida e tudo mais, mas a última meia hora final ali do filme eu acho até um pouco prejudicial, assim, porque ela entra num anticlímax, assim, né, ele vai se construindo de uma maneira, de repente o César já tá super amigo do prefeito, aí o Cláudio é linchado lá pelos apoiadores e fica gritando pelo vovô. O vovô quer ser lembrado como o cara que financiou a nova cidade, não sei o quê. E aí a gente, sabe, aquela coisa do bebê no chão. Não sei ali, sabe, aquele final já tava... O bebê no chão, né, em primeiro plano, e eles, a família afastada, né, em segundo plano, assim, ao lado do bebê, assim, né, essa imagem, tipo, a consolidação, né, dessa nova elite, né. Num contra-plongé, assim, né, muito louco, né. Contra-plongé, exato, exatamente. E é isso, assim, eu até brinquei, eu falei, nossa, será que... Sei lá, é isso, assim, tipo... entrando em questões políticas mais profundas, é uma mensagem, me parece, né? Uma mensagem extremamente conservadora, do tipo assim, a gente ainda tá falando, ainda tá trazendo a solução por meio de um cara, vou chamar de bilionário, enfim, né? Um cara um cara muito rico, com um político tradicional, o herdeiro desses dois, né? Dessas duas frentes, assim, né? E essas propostas vazias, né? Tipo, uma humanidade incrível e utópica e tudo mais, né? Então, claro, eu tô entrando naquilo que eu gostaria de ver, né? Assim, no sentido de alguma mensagem talvez um pouco mais elucidativa e tal. E entendo, e tudo bem não ter necessariamente. Mas não sei, me parece também uma perda de oportunidade, sabe? De trazer isso, entendeu? E aí
enfim, vou me repetir aqui, mas essa questão do, né, fica essa, sei lá, essa coisa vazia, né, tipo, só imagética. E tá tudo bem, e no sentido de que, até vocês falando, né, da questão do Coppola, tem uma coisa que é legal, que é tipo, que bom poder ver esse filme, né, que bom estar com certeza, nesse momento que que ele realmente fez o filme e a gente pôde ver. Mas isso não significa necessariamente que você tenha que gostar e admirar, lógico, e abraçar todo ele, só porque é o Coppola ou só porque o filme tem essa história, né? É um filme de um mestre, né? Isso, exatamente. Não, tem até uma coisa que no pôster do filme tá escrito assim, né? Tem uma chamada lá dizendo assim, se você... Como é que é? Deixa eu até ver, ó. If you can't... Assim, se você não pode ver um futuro melhor, construa um, sabe? Tipo, essa é a frase que tá no pôster do filme. Então a ideia dele, que eu entendo que foi a ideia dele, é justamente esse questionamento, até com base nas entrevistas todas que ele deu, né, assim. Então eu acho que, inclusive, quando ele fala sobre essa questão das utopias, distopias e tudo mais, ele tá falando dessa questão dos visionários, né? Que quem vai se importar mesmo com a questão do futuro e tal vão ser pessoas visionárias. E ele tenta se colocar como uma dessas pessoas visionárias. Tipo, se o Coppola morrer amanhã, não sei se esse podcast vai ficar marcado. Não quero isso, eu tô falando podcast só assim... que matou Francis Ford Coppola. Exato. Mas se ele morrer amanhã, esse filme vai ser olhado como um filme onde o Coppola propôs para a humanidade pra gente discutir o futuro e não ficar preso a discussões mesquinhas de pequenas, de momentos muito pontuais de agora, sabe? Tipo, a gente precisa pensar em algo para além disso. Então, assim, o filme ele vai ser reverenciado muito por isso. Ele tem toda a comunicação baseado nisso, toda a ideia, né, de entrevista que o Coppola deu também foi isso. Então, ele querer levar a gente a refletir sobre essas instituições, as lideranças que ficam presas em disputas ali de poder, de vaidade, e aqui a gente vê, né, inclusive, tipo, o herói é super vaidoso, o anti-herói é super vaidoso e tal. Então, a ideia do filme é justamente a gente deixar essas coisas de lado, pensar um pouco mais justamente na vida real e nas necessidades que a gente precisa pro futuro. Então eu acho que quando a gente para pensar nesse filme agora, nesse momento que a gente está vivendo, onde a gente está vendo discussões sobre investimento em meio ambiente, conservação do meio ambiente, mudança climática, aquecimento global, né, avanço da extrema direita e tal, o filme chega com esse sopro de filosofia e tal, de, cara, a gente precisa ir além dessas discussões que estão sendo propostas agora por esses governantes e essas lideranças que estão presas nessas disputas de poder e vaidade, sabe? Então eu acho que essa que é a ideia que o filme se propõe. Agora, precisa entrar dentro dessa piração que o Coppola trouxe pra gente, né? E eu acho que isso às vezes acaba pecando porque o filme ele deixa escapar por entre os dedos justamente um público que seria convidado a refletir sobre isso e que poderia ser esses visionários que o Coppola quer tanto instigar, né? Então é um filme direcionado ali e às vezes meio confuso de entender. Plano Detalhe da semana, aquele momento aqui que damos dicas para vocês ouvintes e para que vocês possam fazer coisas diferentes, né, durante a semana. Dani, vamos começar com você. O que você trouxe de bom aí de Plano Detalhe? Vamos lá. Eu vou posso indicar 3 e um 4 rapidinho. Pode ser? Boa, manda aí. Porque eu vou indicar um filme que eu tava pra ver faz um tempo e ultimamente eu vou confessar que eu não tô assistindo tantas coisas assim. Tô, enfim, fazendo outras coisas. Mas eu vi um filme da Netflix, que muita gente comentou quando ele saiu, já deve fazer um mesinho ou quase isso, que é o As Três Filhas. É do... Lazel Jacobs, não é?
Isso. Azazel, né? Azazel Jacobs é acho que um diretor, até tem algumas coisas, mas acho que ele é bem jovem e tal. E eu achei bem interessante, assim, o filme. Gostei bastante do drama dessas mulheres que são todas filhas de um senhor que tá acamado, né? E o filme explora muito bem como a coisa é sobre elas e não sobre ele. Então, é a relação delas. E ele vai construindo. E é muito, muito bonito. Assim, um filme super, super bonito, super interessante. Que se passa bem. Ele poderia muito bem ser uma peça de teatro, assim. Não sei se foi adaptação, mas acho que não. Mas porque ele se passa só no apartamento, sabe? Aquela coisa que se passa só em 2 lugares. Muito pontuais, assim. E vale muito a pena pra quem ainda não viu. É original da Netflix, né? Tá na Netflix. Eu vi um pessoal comentando, fiquei interessado e assisti recentemente e gostei bastante. Tem a Elizabeth Olsen, né? Como acho que é a mais famosa. Mas tem uma atriz chamada Natasha Lyonne. Que é maravilhosa no filme, assim. Ela faz uma personagem super interessante. E tem umas cenas muito bonitas, assim. Bem bacana, bem gostoso, bem bonito, e que fala sobre a questão né, da relação dos filhos quando tem um pai ou né, alguém que tá com os dias contados, né? Então vale muito a pena assistir. Vou indicar também um filme que passou na Mostra de São Paulo já há alguns anos atrás, foi muito comentado, e que eu lembro que eu fiquei de ver, não vi, e vi agora, inclusive na própria Netflix, que ele tá lá. Que é o Holy Spider, que é do... também esqueci o diretor, o diretor iraniano Ali Abbasi, também é um diretor famoso e tal. É um filme super pesado, achei, nossa, eu vi que era 18 anos, mas não imaginava que ele ia ser tão tenso, e ter cenas pesadas não é nem no sentido de, é gore, sangue, não, mas são pesadas, sabe, traz uma coisa muito pesada. Tem uma cena de sexo quase explícito que eu até assustei. Falei, nossa, não esperava que eu ia ver isso aqui. Mas é um filme bem interessante e muito, muito impactante, né? Que conta a história de um homem que seria um homem, um assassino-aranha, que eles chamam de apelidam lá, que é um cara numa cidade do interior do Irã que mata prostitutas. E aí uma jornalista vai investigar e você acompanha essas histórias meio em paralelo, né? Mas o filme mostra muito essa coisa da sociedade iraniana, mas que também aconteceria em muitas, inclusive na brasileira, creio eu, que é de muita gente apoiar o assassino, achando que ele está limpando as ruas, né, de mulheres horríveis, de mulheres corruptas, né, e tal. E acho que ele está fazendo uma coisa muito certa. E o filme explora essa questão, né, que acho que é uma questão muito, muito importante num país como o Irã, né. Então vale muito a pena para quem tiver preparado para um filme pesadão, né, que é o Holy Spider. Vou indicar um livro muito fofinho, bonitinho, que é super leve, chamado Quase 9 Horas, do escritor Vitor Martins. Fui para São Paulo um tempo atrás, visitar um amigo meu e tal, e ele falou assim, eu tô indo no lançamento do Vitor Martins. Falei, vou lá. Cheguei lá, falei, vou comprar o livro, porque eu tô numa fila para um livro, para autógrafo de livro, eu já compro o livro, ele já me autografa. E eu não li outros livros dele, mas tem uns bem famosinhos. Ele escreve esses livros mais famoso Young Adult, né? Com temáticas LGBT, geralmente. E esse Quase 9 Horas é basicamente assim, conta a história de um cara que tá indo numa viagem de 9 horas, né? Pra cidade dele, inclusive porque o pai dele faleceu, e ele encontra, quem senta do lado dele é o ex-namorado dele. E não é uma mera coincidência, porque se eles moram na mesma cidade, nem é tanta coincidência assim, mas enfim, fica essa coincidência, né, dele encontrar o cara que foi o primeiro namoradinho dele. E aí o filme vai desenvolvendo essas questões, as questões desse rapaz com o passado dele e tal. Young Adult, é um livro leve, é um livro, sabe assim, pra você ler rapidinho e tal, não é nenhuma, né, algo que vai explodir cabeças, nem nada disso. Mas eu gostei bastante, assim, então foi uma surpresa, sabe? Aquela coisa de, tô aqui, vou comprar esse livro. Aí quando eu fui ler, achei legal e acho que vale a pena indicar para quem gosta desse tipo de livro, desse tipo de temática e tudo mais. Aproveito para indicar aqui. Dan, só me corrige, porque eu tô procurando aqui, eu vi que ele se chama Mais ou Menos 9 Horas, ou é Quase 9 Horas. Não, desculpa, eu errei, mais ou menos 9 horas. Tá. Então... Mais ou menos 9 horas do Vitor Martins, falei errado o título, perdão. E por fim, Ainda Estou Aqui, assistam, tá no cinema. Nossa senhora,
corram pro cinema, e que eu fiquei sabendo que ia ter o podcast de cinemação também. E eu tô tão feliz que as salas estão lotadas, hein? Nossa, lotada. A sala que eu vi não tinha lugar, não tinha. Eu fui ver com a minha avó esse filme, com a minha irmã, e tava lotado também, assim, pessoas que normalmente, sei lá, não imaginava que procurariam pra ver Eu Ainda Estou Aqui, sabe? Tinha uns moleques da sala, sabe? Molecada. Uhum. Então, ele acho que furou bolhas, chegou pra muita gente, e fiquei bem feliz com isso também, mas que bom que é um filmaço, né, assim, eu adorei, assim, adorei. Então, por favor, quem ainda não viu, tem que ver, correndo. Sensacional. Diegão, e você? O que você trouxe de bom pra gente aí, de plano detalhe? Eu queria indicar um filme do próprio Coppola, né? Dois filmes do Coppola, na verdade. São dois filmes que eu acho que são filmes gêmeos dele, digamos assim, né? Que é o Rumblefish, o Selvagem na Motocicleta, e o Vida Sem Rumo, que é o The Outsider. São filmes que ele fez, né, na década de 80. São adaptações de romances jovens de uma escritora chamada S.E. Hilton, né? Que é uma escritora que tinha esses romances sobre uma juventude perdida, assim, no interior dos Estados Unidos, etc. Tal. E o Coppola ele faz filmes. Os filmes são ultra expressionistas no uso de linguagem cinematográfica, de linguagem visual. Filmes que são bem alternativos, bem de vanguarda, dentro de um cinema adolescente oitentista, sabe? Então é engraçado você ver isso. São filmes que tem essa coisa que o Megalopolis faz, um experimento visual constante. O The Outsider usando muito as cores e o The Rumblefish usando muito preto e branco e de muitas escolhas cênicas, né? E um tipo de interpretação não naturalista também nesse sentido. Só que eles fazem isso dentro de um cinema jovem, um cinema adolescente, assim, né? Então ele tem essa intensidade, essa coisa da intensidade da juventude, só que dentro dessa experimentação formal que o Coppola sempre foi conhecido, assim. São filmes, acho, excelentes, já estão entre os melhores dele, são filmes muito legais, assim, que eu acho que todo mundo mereceria ver, assim, né? Então eu indico esses filmes, assim. Eu vou indicar uma série também, que é a série do Pinguim, que é uma ótima série. Ótima série, assim, acho que a gente falou tanto, né, dessas coisas dessas séries e filmes de marca, né, que parece que não tem nenhum ser humano por trás daquilo, né, e acho que o conteúdo sobre o universo do super-herói tem sido muito acometido por causa disso, em sua grande maioria, e acho que o Pinguim é uma feliz exceção, que eu acho que é uma série que é esse estudo de personagem muito bem traçado, muito bem escrito, muito bem dirigido, muito bem conduzido, muito bem atuado, né, pela Christian Milioti, pelo Colin Farrell, e que você consegue sentir que tem seres humanos por trás daquilo, assim, sabe? É uma série de super-herói que tá sendo bem elogiada e que não é só oba-oba, não. É uma série realmente muito boa, assim, em dissecar aquele universo daquele personagem, o dia a dia dele, o cotidiano dele, assim, né? E quem ele é como pessoa. Eu ia indicar o Pinguim, então, né? Perdi minha indicação, que eu... Reforce. Reforço. Inclusive porque chegou ao final, né? A temporada já com um gancho aí pro Batman 2, eu acho que vale a pena para quem gosta e tem aquela coisa mais crua realmente, né, do que o Batman que a gente viu, né, o The Batman, e o Pinguim ele continua trazendo isso, inclusive muito bem filmado, né, Diegão, você não sentiu isso? Muito, verdade. Bom, sensacional, eu acho que assim, então pra trazer um outro plano de detalhe aqui, porque eu tenho que fazer uma lista, sabe, gente, pra conseguir lembrar, porque eu tô vendo algumas coisas aí, tem gravação, daí já viu, né? E toda semana trazer dica aqui é uma tarefa complicada, né, Dani? Dani sabe bem. Nossa, então, tô com várias aqui, porque eu não gravo mais toda semana. Bom, eu queria trazer uma indicação, eu acho que a gente já teve alguém que fez essa indicação aqui, mas eu gostaria de trazer, então, pegando um pouco nessa linha de filmes brasileiros que fizeram sucesso e tudo mais, tem um filme que está na Netflix e que eu acho que é muito bom, é um thriller, um drama também, que é o filme Propriedade, né? Um filme brasileiro que vai contar a história de dois universos ali que se colidem, né? Quando tem uma revolta de trabalhadores de uma fazenda, e aí a gente tem uma mulher, a Teresa, que é vivida pela Malu Gali, que acaba se refugiando
né, na sua fazenda, fazenda da família ali, quando tem essa revolta de trabalhadores, e ela se prende dentro do carro dela, que é um carro todo blindado e tudo mais. E aí aquela galera que tá fazendo aquela revolta fica tentando tirar ela do carro, então fica uma coisa meio de sobrevivência e tal. E o carro, como é todo blindado, né, então os vidros não quebram e tal. E aí começa toda uma discussão ali também sobre essas camadas, né? Camadas sociais também, de trabalhadores, de proprietários, né? De fazendas e tal. Então é um filme que tem uma crítica social em volta dele, mas para quem gosta só de um thriller, tipo, pô, queria ver um thriller assim que me dá uma aflição e não sei o que e tal, esse é um bom filme para assistir, é um filme brasileiro. Então tá na Netflix, tem 1h40 mais ou menos, e é um filme que dá aquela aflição também, assim. Então fica essa minha dica. Ele é a prova do problema do cinema brasileiro como o gargalo de chegar para o público, né? Exato. Porque se ele tivesse chegado no cinema com uma boa divulgação, ia ser aqueles sucessos de todo mundo comentar, falar no mesa de bar, assim, de tão impactante que ele é, né? Ele é muito impactante, pois é. Dirigido pelo Daniel Bandeira, né? Roteirizado também pelo Daniel Bandeira. Maravilhoso filme, com certeza. É bem legal, bem legal. Tá na Netflix. Quem quiser vai lá e assiste. Fica essa indicação aí. Gente, é isso. Chegamos aqui no final desse podcast Cinemação 579. Batemos esse papo sensacional aqui sobre Megalópolis, né? O filme que deixa a gente em dúvida se a gente gosta ou se a gente não gosta. Deixa em dúvida, mas mantém aí as nossas reflexões, as nossas problematizações aqui em cima do filme. Eu acho que isso é o mais legal, né? O cinema provoca isso na gente, por isso que a gente grava podcast, por isso que a gente discute filmes. Eu só tenho que agradecer meus dois convidados aqui por esse papo que foi maravilhoso. Dan, muito obrigado aí pelo seu tempo, né, aqui com a gente, e deixa também meios de contato aí, Dan, quem quiser acompanhar você nas redes sociais, quiser saber um pouco mais do que você está produzindo e tal, como é que faz pra te acompanhar e onde te acompanha? Não, perfeito, valeu, eu adorei a conversa mesmo, acho que ela foi bem à altura do filme, assim, em termos de, a gente conseguiu ir num nível de debate super, super importante, super legal, e quem quiser me acompanhar, gente, digita lá Daniel Cury no Blue Sky, que é onde eu tô mais agora, né, acho que as outras estão tudo largado, e também procuro Desembrulhando Palavras lá no Substack, que é a minha newsletter. Se você quiser, pode clicar no perfil do Blue Sky para ir para lá, que você vai. E se você quiser, né, você pode assinar a minha newsletter para receber textos. Estou escrevendo um pouco mais de ficção agora, e logo vai ter mais reflexões e tal, sobre várias outras questões aí. Vê se você gosta e assina lá. Muito bom, é isso aí. E Diegão, obrigado também pela sua participação. O Diegão fez agora recentemente uma cobertura pra gente lá na Mostra de São Paulo. Os textos dele estão aqui no Cinemação, mas você também tá em vários outros lugares, hein, Diegão? É podcast, é vídeo. Passa pra gente aí todos os meios para acompanhar o seu trabalho, e também redes sociais, né, pra quem quiser também te seguir aí, acompanhar o que você tá fazendo. Então, eu tenho um podcast, chama Sábado Sem Legenda, onde a gente comenta filmes de temática de supercine, eu, Caminho Henrique, o vice de Cecering. Inclusive temos que ter o Rafa e o Daniel lá em algum momento, assim, vamos ter. Bora. Vou chamar. E aí eu também tô no Instagram, Twitter, @DiegoQuara2, tô no Blue Sky também, Diego Quara lá, Filme Forte. Eu tenho YouTube, chama Cinema, eu tenho um canal no YouTube lá, que eu tô postando meus conteúdos lá também. Eu tenho um TikTok que tá meio abandonado, que chama Diego Quara. Tem o Letterboxd, Diego Quara, que tô sempre postando coisa lá também. Tem a coluna no Cinemação, e os textos que eu escrevo pro Cinemação.
E acho que é isso, gente. Um prazerzão você participar do podcast, adoro, assim, foi um prazer falar do Megalópolis pra vocês. Foi ótimo. Muito obrigado, Diegão. É isso, pessoal. Pra você aí, né, que curtiu o episódio de hoje, você quer continuar essa conversa com a gente, seja, né, pra mandar crítica, perguntas ou compartilhar suas próprias ideias, só aparecer nas nossas redes sociais, procurando sempre por @cinemacal ou mandar um e-mail para contato@cinemacal.com. A gente adora ouvir o que vocês têm para dizer, então envie aí seu contato, segue a gente lá nas redes sociais, que estamos lá em todas elas, no Blue Sky, né, e por aí vai, Twitter e Instagram e tudo mais. Quer trocar uma ideia direta comigo? É só me procurar aí nas redes sociais também, como Rafa Arinelli. Sempre bom conhecer quem tá aí do outro lado, ouvindo, então entre em contato, vamos trocar essa ideia. E não se esqueça de seguir o podcast do Cinemação, né, pode ser no Spotify, na Apple Podcast, no Deezer, Castbox, Orelo, em todos os agregadores aí, assim você recebe todos os episódios fresquinhos no momento que eles saírem, você já vai lá e já faz o seu download e pode ouvir ele durante a semana toda aí. E fica também o convite, se você quiser apoiar o Cinemação com o valor de um cafezinho, você já ajuda demais a gente aqui, e além de ganhar presentes exclusivos no final do ano, você também entra para um grupo super especial no WhatsApp. O link para se tornar um apoiador tá no post desse podcast. E é isso, meus amigos. O podcast Cinemação 579 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.